Bem-vindos a este primeiro webinar do nosso programa de formação permanente sobre o tema da missão. As bem-vindas são o princípio oficial deste programa e serão oferecidos pelo Padre Geral Luigi Fernando Cordiani. Tem a palavra. Um saludo para todos. Obrigado por estarem aqui. Esta etapa de formação permanente encontra-se num tempo favorável e importante para todo o Instituto. É um caminho de reflexão sobre a missão. Para mim, é uma marca de responsabilidade e da natureza do nosso carisma. E por que é que digo isso? Porque é um momento importante que toca o coração da nossa identidade. Quem somos como missionários comunianos hoje? Qual é o evangelho, a igreja que testemunhamos? E como viver a missão com os recursos e os desafios atuais? Para nós, como Conselho Geral, esta etapa de formação permanente em missão comuniana é um processo que pode se tornar num tempo de graça. Se o vivermos como uma oportunidade, se aceitarmos de deixar-nos provocar e interrogar, e se estivermos disponíveis para as mudanças. E, claro, este caminho precisa de tempo e paciência, porque não vai proporcionar respostas imediatas, não vai produzir resultados automáticos, mas, sem dúvidas, vai lançar fundamentos sólidas para o futuro da missão comuniana. Queremos precisar e dizer que já estamos preparando-nos para o próximo capítulo em 2028, e então esta reflexão sobre a missão será fundamental. Digo isso porque acho que é uma passagem importante para a vida do Instituto. E gostaríamos de que todos ficássemos envolvidos em termos pessoais, comunitários, a nível de circunscrição e a nível estrutural. Este caminho que vamos empreender chega de uma consciência clara. O contexto da missão mudou de forma profunda, mudaram as pessoas a quem somos enviados e, sobretudo, mudamos nós, como missionários e como instituto. Então, é importante nesse momento não só preparar atividades e falar delas. O que é importante para nós, como Conselho Geral, é começar processos para entrar nesta perspectiva de um caminho compartilhado, de uma escuta, de abertura, de compartilhar responsabilidades e, sobretudo, esta abertura, escuta e corresponsabilidade se encontrem num caminho de confiança. Porque sem essas premissas, até as propostas melhores não vão dar frutos. E então, o convite para todos, para todo o Instituto inteiro, é comprometer-nos, empenhar-nos a animar e animar-nos, motivar e motivar-nos, acompanhar e ser acompanhados. Porque os processos que queremos empreender se convertam em processos intensos e com resultados. E então, favorecer um clima de confiança para poder caminhar juntos é fundamental.
Aqui podemos contar com os dois secretariados, sobretudo com o secretariado da missão, que sempre fica disponível, pronto para colaborar e para acolher contribuições e sugestões e propostas futuras. Para concluir, peço-vos viver este tempo como um dono e não como algo pesado. A formação permanente é um ato de amor para a missão. E queremos que seja assim. E só caminhando juntos poderemos continuar anunciando o Evangelho com joia e credibilidade. E para todos nós, um bom caminho. Grazie, Padre Codiani. Obrigado, Padre Tre dei Codiani. nostri confratelli Três presenteranno le loro dos riflessioni sul irmãos vão tema apresentar as che suas oggi reflexões sobre o affrontiamo. tema Missione, de que vamos ritornare falar alla hoje. fonte. Missão, voltar Padre à David fonte. Glendale, che un tempo è stato Padre padre David generale Glenday, que foi e ora si anteriormente padre dedica alla geral predicazione e di esercizi agora spirituali e predica direzione spirituale, exercícios espirituais presenterà e il direção tema espiritual e vai Missione, apresentar o una tema questione di amore. Missão, uma questão de Fratello amor. Alberto Lamana, Irmão Alberto attualmente Lamana, consigliere generale, atualmente conselheiro geral, accompagna i fratelli e acompanha anche os il irmãos Abdesam presenterà il tema e veio in apresentar missione come comunità. o tema em missão como Il fratello comunidade. Alberto E Parisse, irmão attualmente Alberto Parisi, assistente del que segretario agora é generale della assistente do missione secretário-geral da e il missão referente per e giustizia, pace e referente integrità para del a creato, justiça, presenterà paz una e integridade riflessione da del criação, segretariato vai generale della apresentar uma missione reflexão sulla sobre a missione Secretaria-Geral da comboniana Missão, sobre nei a missão capitoli comboniana nos generali capítulos dal gerais, desde 1985 al 1985 até 2022. Adesso 2022. per iniziare, bene, dopo la preghiera, anzitutto oggi Depois da vogliamo oração, presentare hoje il queremos programma di apresentar o formazione programa de formação permanente permanente che faremo que assieme vamos come istituto. levar adiante Alberto juntos como Parisse instituto. e Alberto il Parisi segretariato generale e della o missione Secretariado-Geral da ha curato Missão la preparazione del programma. E cuidou che da cosa propone preparação do questo programa. programma? O que é que este programa Che propõe e Alberto por Parisse quê? ci Alberto spiega. Parisi vai explicar. Sì, grazie Fernando. Obrigado, Fernando. Il segretariato O generale della Secretariado-Geral da missione ha Missão organizzato questo programma organizou este tenendo programa conto del levando em messaggio della lettera del consideração a Consiglio mensagem da generale sulla Carta do missione, Conselho Geral naturalmente sobre a missão, pubblicata lo scorso primo que maggio, foi publicada o capitolo 1º de maio de Andare oltre. 2025, com o título Ir E Além. da quella lettera sono stati A partir presi desta proprio carta, 5 temi foram che poi identificados vengono 5 elaborati temas nel que programma. serão desenvolvidos no programa. Abbiamo pensato di proporre un lavoro che Propomos então coinvolga um tutto trabalho que l'istituto envolva a todo o diversi livelli, Instituto em diferentes dal níveis, livello personale desde a o nível quello, pessoal diciamo, di comunità, até o nível de per poi comunidade, avere un passaggio anche a livello provinciale chegando ao nível e provincial, documentare tutto, mettendo tutto assieme para a juntar livello di tudo istituto. a nível de instituto. Quindi il fulcro di tutto Então, o questo lavoro e centro, o dei diversi núcleo livelli de todo esse sarà trabalho dos vários il níveis livello será comunitario. o nível comunitário. Infatti abbiamo seguito alcuni criteri Seguimos per uns questo programma. critérios para este programa. Il primo è quello O di primeiro avere uno é o de spazio di ter um riflessione espaço de personale. reflexão pessoal. Poi la condivisione Depois e il temos a partilha discernimento e o comunitario discernimento comunitário con il metodo della com o conversazione nello método spirito, da che come conversação no sappiamo espírito, è la que, metodologia como usata sabemos, é a dalla metodologia Chiesa usada pela nel Igreja sinodo sulla no sinodalità. sínodo sobre a sinodalidade. Poi un passaggio a livello Depois temos uma provinciale, reflexão em nível riflessione a provincial, livello provinciale,
Infine, vogliamo raccogliere E, tutto para e acabar, metterlo a queremos recolher disposizione tudo a livello e di fazê-lo istituto. Quindi disponível como uma creeremo una partilha em nível de piattaforma instituto. dove Então, tutti i vamos criar uma contributi plataforma saranno onde todas as visibili contribuições e serão visíveis consultabili. e poderão ser lidas. Questa proposta si Essa basa su tre proposta convinzioni, baseia-se em três cioè convicções, innanzitutto che a il saber, luogo o privilegiato lugar della privilegiado formazione da formação permanente permanente sia la comunità locale. é a comunidade local, Poi il fatto che gli pois approfondimenti os aprofundamentos debbano aiutarci a devem ajudar rileggere la nostra a reler esperienza a personale experiência pessoal alla luce di de nuovi cada um, elementi. à luz de novos elementos. E infine la convinzione che un E a reale cammino di convicção que crescita um verdadeiro caminho de passi attraverso crescimento il passa pelo discernimento e il discernimento conseguente agire. e pela ação que dele decorre. Le comunità sono As invitate ad comunidades são approfondire cinque convidadas tematiche che a poi aprofundar tratteremo, 5 temáticas ma ciò diferentes, che tiene assieme mas queste o que cinque mantém tematiche unidas sarà essas il 5 temáticas discernimento será o comunitario discernimento comunitário sul proprio stile di missione sobre o próprio e il estilo da rispondere missão agli inviti dello e a spirito resposta per aos apelos do aggiornare questo Espírito stile para di missione. atualizá-lo. Grazie Muito Alberto. obrigado, Alberto. E come si articula Como se questo articula programma di o formazione? percurso de formação? Beh, dicevo, abbiamo Como eu cinque dizia, tematiche, temos cinco quindi abbiamo temáticas. pensato a E cinque então, cicli di pensamos tre em mesi. 5 ciclos de 3 meses cada Ciclo um. si focalizzerà Em cada su ciclo, un tema fondamentale, vai che aprofundir dicevo sono cinque um temi tema presi dalla fundamental. E lettera são del Consiglio cinco Generale sulle temáticas que missioni. vêm da Carta do Per Conselho ogni Geral sobre a ciclo Missão. Em cada ciclo, avremo un webinar di presentazione teremos um come webinar de oggi introdução, como hoje, e webinar in cinque um lingue. webinar em 5 línguas. Sarà sempre un webinar di un'ora, dalle Sempre 3 será alle de 1 hora, 4 de 3 a 4, com a hora de Roma. Faremo le registrazioni in cinque lingue Esses e webinários poi serão metteremo gravados a disposizione per e coloro che non disponibilizados possono para collegarsi in aqueles que não diretta puderem participar ao vivo sul canale e estarão YouTube del disponíveis no segretariato. canal YouTube do Poi secretariado. ogni ciclo Para cada ciclo, avrà tre também teremos contributi, tre 3 riflessioni, contribuições, 3 reflexões, generalmente da autori provenienti da geralmente de continenti ed autores esperienze provenientes de diverse, continentes e experiências proprio per stimolare diferentes, la riflessione e la para estimular condivisione. a reflexão e a Quindi partilha. l'invito è che Então, meu convite ognuno di noi é personalmente que cada um de nós leggere questi possa contributi. ler essas Poi contribuições. viene la fase Depois temos a comunitaria fase comunitária, e attraverso la metodologia della através da conversazione metodologia nello da spirito, conversação no espírito. significa, per esempio, una Por giornata exemplo, di pode ser ritiro um dia de comunitario retiro che comunitário, viene guidata da delle guiado schede por preparate dal segretariato. fichas preparadas pelo Ogni comunità è secretariado. invitata Cada a comunidade fare memoria di questo esercizio con pode una relazione documentar com uma scritta relação, e um relatório, desculpem, viene escrito, chiesto di mandarla al que segretario depois será provinciale della enviada missione. ao secretário provincial da L'obiettivo di missão. questa O fase objetivo è dessa quella etapa di cogliere gli inviti é che lo acolher os Spirito sta apelos que o facendo a ciascuna Espírito faz comunità a cada comunidade riguardo il proprio stile di missione quanto ao e seu quindi estilo de missão, sulla base di questi inviti e, prendere com base delle nesses scelte, rispondere apelos, responder concretamente concretamente con semplici impegni a questi com inviti. compromissos simples. Siamo convinti che se lo facciamo è una Se cosa fizermos molto isso, semplice, e é algo muito ma al fácil, muito termine del simples, programma ao final do avremo programa, avviato dei teremos percorsi veramente iniciado trasformativi processos che verdadeiramente rilanciano il transformadores nostro que servizio missionario. relançarão o nosso serviço missionário.
O secretariado provincial vai recolher estas reflexões das comunidades e vai fazer uma reflexão sobre o trabalho realizado pelas comunidades. E depois tudo vai ser disponibilizado numa plataforma para ser compartilhado a nível de instituto. Gostaria de falar destes 5 temas. O primeiro é missão, voltar à fonte, que é o tema de hoje. Dia 16 de abril, teremos o segundo ciclo começar, sobre o tema missão de colonial. Dia 14 de julho, terceiro tema, missão além da pastoral ordinária. Dia 13 de outubro, quarto tema, inculturação e interculturalidade. 12 de janeiro de 2027, economia e missão. Temos uma oportunidade de crescimento por meio deste trabalho. Será um período dedicado à reflexão sobre a missão comboniana, que pode realmente tornar-se num tempo de graça em nível pessoal, comunitário, provincial e de instituto. Alberto apresentou o programa inteiro e como este programa vai ser desenvolvido em vários níveis. É importante que todos tenhamos interesse em participar a nível pessoal, mas também a nível comunitário, em todos os webinars. Depois vamos enviar material para seguir a nossa reflexão nas comunidades e nas províncias. E agora, vamos entrar neste primeiro tema de hoje, que é missão, voltar à fonte. Do que se trata? Alberto, pode comentar mais? Tudo começa pelo último capítulo geral de 2022, que insistiu no fato de que a requalificação do nosso serviço missionário começa com uma renovação espiritual. O Papa Francisco, durante o nosso último capítulo, disse-nos claramente, e vou mencionar as suas palavras, a missão, a sua fonte, o seu dinamismo, os seus frutos dependem totalmente da união com Cristo e da força do Espírito Santo. Somente se formos como ramos bem unidos à videira, a seiva do Espírito passa de Cristo para nós. E tudo o que fazemos dará fruto, porque não é obra nossa, mas é o amor de Cristo que age através de nós. Isso é voltar à fonte. Voltar à fonte significa, antes de tudo, reconectar-nos com as nossas raízes combonianas. Significa reavivar uma espiritualidade encarnada capaz de expressar o carisma de Comboni na vida concreta. Uma espiritualidade que não é uniforme, mas sim vivida numa pluralidade de formas, em diálogo entre si, como reflexo das nossas diferentes culturas e gerações.
Alberto Lamanna. Se poi mi si è interrotta la registrazione in Parou a italiano, minha gravação em e italiano. quindi chiedo a te di cominciare la Poderias, tua por favor, registrazione. começar a gravar tu em Sicurezza. italiano? Ok. Ecco, Grazie qui, Alberto. grazie. Un attimo. Um Quindi momento. dicevano che questa spiritualità Essa prende forma espiritualidade in veri e toma propri forma em cenacoli verdadeiros di apostoli, cenáculos de come apóstolos, diceva Comboni, como dizia cioè Comboni, comunità che ou seja, fanno causa comunidades que comune fazem con le causa comum persone che com as servono, pessoas que servem, condividono la loro vita partilham sua e vida e annunciano il Vangelo anunciam o insieme, evangelho juntas, come corpo e como non corpo come e individui não como isolati. indivíduos isolados. Perché la missione comboniana Porque è a un mare missão che non si comboniana attraversa da é um soli, mar que não se ma atravessa si naviga sozinhos. sempre insieme. Navega-se sempre E juntos. questo ci porta a riconoscere che il Isso nos leva processo a di reconhecer que o riqualificazione processo de non è requalificação anzitutto não é, una antes de questione di tudo, strutture uma o questão strategie, de ma estruturas ou di estratégias, senso condiviso. mas de sentido partilhado. L'Assemblea A Intercapitolare Assembleia dello scorso Intercapitular settembre do setembro ha messo in passado luce l'esigenza di fermarsi, evidenciou a urgência de ascoltarci parar, e rileggere escutar-nos insieme il e cammino reler fatto juntos o caminho per percorrido, trovare un linguaggio para comune e una reencontrar visione uma unitaria della linguagem comum missione. e uma visão unitária da E solo missão. così possiamo É somente superare la assim que podemos dispersione, superar a le dispersão, letture as parziali leituras o parciais anche ou autoreferenziali autorreferenciais e riscoprire e ciò che redescobrir realmente ci unisce come aquilo que istituto, realmente nos une como una missione instituto, vissuta e pensata insieme, uma missão vivida e radicata pensada nel juntos, Vangelo, enraizada no carisma comunitario, Evangelho e no carisma comuniano, capace di capaz de orientare in modo orientar chiaro le nostre de forma scelte, clara i as nostri nossas impegni escolhas, os nossos e il nostro compromissos stare e o oggi nei nosso diversi estar contesti di hoje nos missione. diversos contextos da missão. Grazie. Obrigado. Grazie Alberto. Obrigado, Alberto. E il segretariato O generale della Secretariado-Geral da missione Missão propone 3 contributi propõe per 3 contribuições primo para incontro este primeiro encontro, per questa tematica. para este tema. I contributi E sono as contribuições são: primo, missione, o una primeiro, questione di missão, amore, uma questão de amor; il secondo, o il segundo, cenacolo di o apostoli cenáculo de in missione apóstolos, come em comunità, missão como e comunidade; terzo, la e missione terceiro, a comboniana nel missão comboniana no discernimento dei discernimento dos capitoli capítulos gerais. generali. Adesso andiamo E avanti agora, in queste vamos tre embora presentazioni. passar a estas E apresentações. passiamo ora al padre Então, passamos ao David Padre Glenday. David Glenday. Il segretariato ha O secretariado selezionato il tuo selecionou contributo uma contribuição sull'esortazione tua apostolica sobre di a Lexi exortação di Papa apostólica Leone de XIV, Lexi do Papa Leão come XIV spunto per una riflessione sulla nostra para esperienza reflexionar missionaria. In sobre a breve nossa ci experiência presenti missionária. i Em 3 poucas punti palavras, poderias fondamentali della apresentar-nos riflessione? os 3 pontos fundamentais da sua Sì, grazie reflexão? mille Sim, Fernando obrigado, Fernando. saluti a tutti. Cumprimentos para todos. A dire il vero, bisogna andare un po' Na all'inizio verdade, di Lexi, temos che que era ir la di Lexi mais Nos, atrás da Dilexi. A Dilexi soprattutto il Nós, numero o 208, número 208, dove Papa Francesco onde dice, Papa Francisco alla luce diz del que Sacro na luz Cuore, do Sagrado la Coração, missione diventa a una missão questione d'amore torna-se numa questão de e il amor. rischio, scusate, e il rischio più grande E o risco in maior questa missione nesta missão è che si dicano e si facciano é molte cose, que se digam ma e non façam si muitas riesca a coisas, provocare il mas felice sem incontro con l'amore di Cristo provocar o che encontro feliz abbraccia com o e amor de salva. Cristo que abraça e salva. La missione intesa A nella missão, prospettiva di entendida irradiare na l'amore del cuore di perspectiva de Cristo, irradiar o amor do coração richiede de Cristo, missionari requer innamorati
missionários, precisa de missionários enamorados, apaixonados, que se deixem conquistar por Cristo e que não podem não transmitir este amor que mudou a sua vida. Molto brevemente, perché so che Muito rapidamente, porque sei que também o texto escrito estará disponível. Direi queste 3 o 4 cose, no? Diria 3 ou 4 coisas. Primeiro, uma uma experiência de Deus, do Deus missionário. Cioè, si tratta, credo, di fare una nuova esperienza dell'interiorità. É coisa de fazer uma nova experiência da interioridade, da inabitação divina, sabendo que o Deus que vem viver em nós é missionário. E mais acolheremos este Deus, mais seremos missionários. Segunda coisa, Deus que encontramos na missão com uma contemplação, na escuta do Deus que encontramos, que nos espera, que nos acolhe na missão e na nossa experiência missionária. E terceiro, este Deus fez-nos a grande honra e bênção de querer a nossa colaboração. E então, uma atitude de discernimento. A primeira pergunta não é o que é que temos que fazer nós, mas o que é que está fazendo Deus nesta situação. E a quarta coisa, se eu posso, é a transformação do missionário. É a transformação do missionário. Eu acho, também do que foi comentado até agora, é algo extremamente importante neste ponto da nossa história como congregação. Voltar em conexão com o essencial. Se nós estivermos conectados através da vida de oração, de reflexão profunda com o essencial, todo o resto não vai quedar e não vai satisfazer. Então, para mim, o tema de hoje é muito importante para isso. Como você também disse, a missão é uma questão de amor. Obrigado. Grazie, padre. Obrigado, Padre David. Penso che questa idea è bella, no? Acho que essa ideia é muito bonita. Que Deus encontramos na missão e Deus é missão. E nos convida a participar na sua missão. E E esses pontos que representou, como podem ser usados para uma releitura da nossa experiência missionária em chave carismática? Obrigado. Acho que é preciso reler a palavra carisma, que aparece nas primeiras linhas da nossa regra de vida, onde dizemos que a nossa identidade depende do carisma. Quando as pessoas perguntam o que é o carisma, nós frequentemente respondemos que é a primeira evangelização. E é verdade, sim, mas também não. É verdade se for relacionado a uma experiência do Deus que apela, do Deus missionário, do Deus encontrado na missão. E acho que não seja uma diferença tal teorética, é uma diferença importante para a vida, que afeta a vida. E parte dessa reflexão que estamos fazendo inclui, ou deveria incluir, esta revisitação do conceito de carisma e
se non perguntar-nos o que é que include queremos dizer. questa esperienza Se não incluir esta questa questione experiência di de amore, Deus, esta questão stiamo de amor, cominciando estamos alla seconda começando fase, non alla a radice. passar E numa questo segunda fase, incide não na sulla nostra raiz. vita E isto personale, la vai nostra vita di afetar a comunità, nossa sul vida progetto pessoal, a nossa vida de dell'istituto. comunidade, Per no cui credo projeto che do qui Instituto. Então, aqui toccheremo un punto nevralgico. é um ponto fundamental. Grazie, Obrigado, Padre Padre David. David. Certamente, come hai detto, la missione Sem è dúvida, questione di como você amore, no? disse, a missão é uma Più che questão de amor. fare cose, ma Mais anche do que fare per fazer amore. coisas, mas Come sim hai fazer detto, com con amor. una E, como spiritualità você disse, com uma missionaria profonda espiritualidade missionária che profunda, ci spinge a lavorare con questo que Dio che è chega amore. a trabalhar com esse Deus que é Grazie. amor. Muito obrigado. Per noi comboniani, Para nós, combonianos, evangelizzare come comunità è un evangelizar altro como aspetto comunidade essenziale del é nostro outro aspecto stile di essencial missione. do nosso estilo de La missão. riflessione di fratello A Alberto reflexão Lamanna do irmão mette Alberto in Lamanna evidenza che la evidencia rivoluzione digitale que a in revolução corso digital è em una curso grande sfida per é um noi, grande in desafio para quanto nós, può indebolire il pois nostro pode essere enfraquecer o nosso cenacolo ser di apostoli. cenáculo de apóstolos. Alberto, ci puoi Alberto, accennare perché? podes nos explicar por quê? Ciao, ciao a tutti, saluti Bom dia a Giuba. todos, de Nel Juba. nostro essere comunità No nosso che ser evangelizza siamo dentro comunidade di un que contesto evangeliza, globale. nos encontramos dentro de um contexto global. Una realtà che ha colpito Uma tutte le realidade nostre province que afetou è todas as questa nossas rivoluzione províncias digitale. é a revolução Il digitale digital. non O non è soltanto digital un mezzo, não é tal è só un um meio, ambiente é antropologico, um come dice ambiente padre antropológico, Spadaro. como Questo diz Padre cambia la forma Spadaro. di E pensare, isto la forma muda di a forma de relazionarsi, pensar, de se di relacionar, discernere, de insomma, discernir, cambia la forma di vivere la missione muda a forma em que e anche vivimos a missão. modifica la E percezione também che abbiamo del altera a tempo e percepção dello que temos do spazio tempo e e do crea nuove espaço, forme di prossimità, criando novas ma formas de anche proximidade, mas nuove forme também di solitudine. de solidão. Certamente internet è nato 30 anni fa A con grandi internet promesse, nasceu há 30 anos sogni com grandes di promessas, grandes sonhos comunicazione, de di democrazia, comunicação, di democracia, libertà, di condivisione liberdade, de partilha de dell'informazione, informações, della conoscenza, de ma conhecimentos. 30 anni dopo Mas ci após rendiamo 30 conto anos, che può essere vemos anche que un também mezzo pode di ser um oppressione, meio de di opressão, menzogna e di manipolazione. de mentiras e manipulação. Dall'altra parte, siamo in un contesto D'outra fortemente parte, neoliberale nos encontramos che num si presenta contexto come fortemente diciamo, il neoliberal, paradigma economico que é o unico. paradigma È econômico único interessante vedere neste come momento. E é interessante ver il capitalismo, il neoliberalismo como o ha capitalismo, o saputo neoliberalismo piegare al proprio chegaram vantaggio la usar em etica sua che vantagem animava a l'inizio del web. ética que Questo desiderio animava di o costruire princípio comunità. da Lo ha internet, o piegato, princípio da ha saputo comunidade. creare, diciamo, una simbiosi. C'è Alterou-o un'antropologa criando uma spagnola, simbiose. Remedios Safra, A che Remédios Afra, definisce que é uma il antropóloga conflitto espanhola, fra tecnologia que fala e capitalismo e il dessa tecnocapitalismo, no? relação entre E mi tecnologia e dice capitalismo e chamam de il mostro tecnocapitalismo. veramente ha distrutto la O dimensione capitalismo morale della relazione umana eliminou a soltanto dimensão cercando moral da il relação profitto humana, economico. E questo buscando tal princìpio só o proveito viene, econômico. viene lanciato molto di più tramite la connessione del E digitale. isto chega ainda muito mais Il através da capitalismo ha conexão saputo digital. O capitalismo reinventarsi logrou e reinventar-se utilizzare e usar internet para un proprio internet profitto. para seu Un tema proveito. molto importante É um che ci tema tocca a muito noi importante è que la nos questione afeta, é dell'individualismo. a questão do individualismo. Internet, come lo viviamo Internet, oggi, como vivemos rafforza una hoje, visione reforça individualista del uma io, visão
de um eu enorme, baseada na reputação, no renome pessoal, nessa gratificação imediata que a internet oferece. E assim enfraquece uma identidade que deveria ser fundada no cuidado, na relação sem interesses. E o que significa isso para a vida religiosa hoje? Há muitos pontos, mas vou evidenciar três. O tecnocapitalismo que penetra na vida comunitária destrói, primeiro, a qualidade do tempo fraterno entre irmãos. Passamos muito tempo com os nossos amigos, grupos, as redes sociais, mas menos tempo com as pessoas que estão ao nosso lado. Outro elemento de fragmentação da atenção, e esta é uma questão mais psicológica, mas elimina a capacidade de concentração, também a produtividade, porque sempre ficamos interrompidos o tempo todo. O terceiro ponto, que também é muito importante e crítico, é a substituição dos encontros reais ao vivo com conexão virtual, que muitas vezes é superficial. Criamos uma missão virtual, longe, abandonando o que fica ao nosso lado. Há dois elementos muito importantes para mim. O uso compulsivo do smartphone, que quita muito tempo que podíamos dedicar a uma missão mais concreta, o individualismo que esta hiperconexão está levando consigo. Em capítulo de 2009, falamos da conexão entre comunidade e missão, da necessidade de crescimento continuativo na espiritualidade para reforçar o nosso serviço missionário. Para resumir, a revolução digital enfraqueceu a qualidade da nossa vida comum e, como resultado, perdemos jeito missionário. Esta é a minha experiência também na visita nas comunidades e no encontro pessoal com os irmãos. Obrigado, Alberto. Como eu dizia, o digital muda tudo, a maneira em que fazemos a missão, a nossa vida comunitária, as relações interpessoais. E este digital é um dom, mas também um risco. E por isso, precisamos ficar atentos na forma em que usamos estes novos meios de comunicação. E ficar atentos também com os riscos que você assinalou, o individualismo, o protagonismo, separar as pessoas. Não vivendo esta relação humana, fraterna com os que vivem perto de nós. Viver uma relação digital com o mundo que está fora de nós. E que pistas de reflexão pode oferecer para rever o nosso estilo de missão no tempo da revolução digital? O que é que podemos fazer? Sì, non voglio essere qui adesso un profeta del disastro, no? Não quero prever desastres, mas para mim há 5 pilares em que podemos repensar a nossa relação com o digital. Porque, sem dúvida, este é o contexto, estas são as águas e temos que nadar nelas. Não temos outras. A fraternidade vivida em comunidade é, por si,
anunciação do Evangelho. A vida fraterna, sobretudo sobretudo num mundo com tanta violência e fragmentação, é muito importante. A vida fraterna é missão e temos que cultivar elas. E por isso são precisos tempo e escuta, sem interrupções por esta realidade. No que diz sobre o pilar carismático, para Comboni é muito claro que a missão é uma situação difícil entre os mais pobres, os mais abandonados, requer um apoio espiritual que é oferecido pela comunidade. Este Comboni viveu na sua primeira experiência aqui perto de Juba, na missão de Santa Cruz. Terceiro pilar antropológico, diria, é a lógica tecnocapitalista e a lógica baseada no proveito, na funcionalidade, no individualismo, na pessoa. Mas a comunidade reconhece que ninguém pode ser substituído, que todos somos únicos, todos diferentes, e por isso a nossa interculturalidade, a internacionalidade é uma riqueza enorme, que tem valor nos momentos de fraqueza, de dificuldade. Continuamos sendo uma comunidade que evangeliza. Não podemos cair na lógica da produtividade. Agora que falamos tanto de sustentabilidade, é fácil, às vezes, cair em parâmetros que deixam de lado a dimensão humana. Quarto pilar é o social. Então, a questão da escolha dos lugares de missão. Para nós, combonianos, os lugares marginais são fundamentais. O Delexi falava disso. O lugar teológico dos pobres. Ler a realidade com os olhos dos empobrecidos. E o digital, frequentemente, esconde esta realidade. Não podemos permitir que a tecnologia esconda uma parte da realidade que para nós comunianos é fundamental. E último ponto, a dimensão profética. Diante do individualismo, a comunidade missionária é uma palavra contra-revolucionária, digamos. Fala de algo de novo, uma novidade. Testemunha que é possível viver de forma distinta, de forma diferente. E para concluir, diria que não recusamos a tecnologia, mas precisamos de um discernimento crítico de como usar a tecnologia a nível humano, para que tenha uma cara fraterna, humana. É fácil cair na fascinação da tecnologia. Agora estamos um pouco no boom da inteligência artificial. Sim, pode ser uma ferramenta importante no nosso trabalho, mas não pode reemplaçar e substituir o elemento humano, que é fundamental. Obrigado. Obrigado, Alberto, por esses estímulos tão interessantes. Sobretudo, como sublinhou que a relação humana não pode ser substituída de nenhuma maneira. Apesar de termos todas as tecnologias, as redes sociais, a relação humana é fundamental. Não podemos viver sem ela. E precisamos, como você disse, um dos outros, todos de nós. Cada um de nós é um dom para os outros, para a comunidade e para a missão. E vamos aprofundar ao ler a tua reflexão sobre isso, na condivisão, na partilha comunitária. E agora, vamos abrir o espaço de interação com os participantes. Vamos fazer uma pausa de 3 minutos. No chat só encontrei uma pergunta, mais um comentário.
che anche l'internet e social media A sono internet un e enorme mezzo as di redes sociais comunicazione são e um grande anche meio de di comunicação evangelizzazione. e de evangelização. Per il resto penso che no, ci sono altri. E não acho que há outras. Bene. Muito bem, C'è un então. nuovo commento? Na verdade, Sì? sim, há outro comentário. Ce l'hai, Lindo? Sì. C'è uno di Joseph Mumbere per Joseph Padre Mumbere, Glenley, para o Padre Glenley, che dice che l'amore que ha diz que o bisogno di amor precisa ser essere alimentado nutrito ogni giorno. todos os dias, Di contrario si può perdere. senão pode se perder. Come possiamo noi Como podemos nutrire, nós alimentare nelle nostre alimentar comunità nas nossas missionarie comunidades missionárias concretamente com o amor l'amore di Dio, penso che de sia Deus, imagino. entre e poi fra e non c'è di più. Quindi come si può nutrire questa Então, nelle como nostre podemos alimentar comunità, nas nossas l'amore di comunidades Dio? o amor de Magari come Deus? si può, come far crescere, Como vuole dire, pode Mumbere. crescer, imagino. Come far crescere nelle Como nostre comunità fazemos l'amore di Dio? para que o amor de Padre Deus David. possa crescer nas nossas comunidades? Grazie. Beh, certamente non ho nessuna Obrigado. formula Claro, não tenho nenhuma fórmula magica, diciamo, mágica. ma mi sembra che passerà per un salto di qualità nelle Mas comunicazioni acho que é preciso um câmbio, uma mudança in due na sensi. qualidade da comunicação, em dois sentidos. Credo che è molto importante, essenziale Acho che que ci é sia una fundamental ripartenza nella preghiera personale ter uma di volta tutti noi, na oração pessoal partendo de da cada ciò che nós, dice la regola di vita, anche a começando pela riguardo regra della de vida quantità. e o que diz sobre a quantidade também. Metterci in contatto Então, personale entrar con em contato il pessoal valore stesso, credo com o che amor sia mesmo un punto di partenza molto é um ponto de evidente. partida E essencial. l'altro è di migliorare Depois la nostra temos comunicazione tra di noi. de melhorar a comunicação entre nós, Vorrà dire anche dare tempo, creare que spazio. também Penso che implica anche questa criar proposta di espaço, oggi va in questo tempo, senso, cioè che ci chiama a também riflettere insieme, a aqui comunicarci più profondamente. pensamos Io a direi queste due comunicar-nos cose. de forma mais profunda. São estas duas coisas. Grazie Padre David. C'è un Muito altro obrigado, Padre David. riguardo Há su outra intervento pergunta. che chiede se può dire qualcosa più Pode dizer concreta su algo mais questo concreto carisma, sobre che o cosa carisma, o que é? significa rivedere il O que carisma, significa qualcosa più redefinir concreta. o carisma? Grazie, sì. Cioè, il carisma, Carisma, in primo luogo, è em primeiro qualcosa lugar, che Dio fa, é algo que Deus faz. è qualcosa che Dio opera É algo que nel Deus mondo, nella Chiesa, nella congregazione. faz no mundo, na igreja, na Per cui, congregação. anche qui un punto di E partenza então, aqui também um ponto de importante è partida importante l'attenzione, é il a discernimento. atenção ao Cioè, discernimento. Dio che cosa sta facendo O que é que está fazendo concerne Deus la nostra missione. sobre a nossa missão? Do questo esempio. Como Il esse piano di exemplo, Comboni, o plano de Comboni. ha sentito la necessità di includere nel suo piano Comboni percebeu la a memoria necessidade de della incluir sua no seu preghiera plano a sulla memória da tomba di sua Pietro, oração dove sobre ha a tumba avuto de quell'esperienza Pedro, che era la onde teve a fonte experiência delle que foi a proposte fonte das programmatiche propostas del de piano. programa do plano. Se cominciamo con le proposte programmatiche, c'è il Se pericolo começarmos che pelas propostas tutto diventa programáticas, un programma, temos o perigo que un'opera tudo nostra, no? se Allora converta num bisogna programa, fare numa obra un nossa. passo
Então, é preciso dar um passo atrás. A fonte, é isso que eu queria dizer. O nosso carisma é, antes de tudo, uma experiência de ser amados de forma que queremos partir para a missão, como Comboni partiu. Isto é o carisma, é a experiência de amor, não é um projeto de atividades. Isso, isso é essencial, é claro, mas chega da fonte. Então, a pergunta sobre a fonte, que é o tema que nos reúne hoje, acho que é super importante. Porque eu não estou muito informado, mas se estamos vivendo um momento em que há indicações de falta de afeição, de separação, partidas, coisas assim, haverá uma razão por isso, algo faltou. David is talking. Im Moment nicht. Gott. Jetzt bewegt er sich. Microfono, Fernando. Hai il microfono chiuso. O microfone, Fernando. Spricht sie Italienisch? Fernando, il tuo microfono Ich è habe chiuso. halt Italienisch gelassen, so wie es kam. Fernando tem o microfone desligado. Ho detto che adesso ci Dizia sono que tante domande agora temos tantas perguntas e interessantissime, comentários muito ma interessantes, adesso mas passiamo al temos Alberto Parisse, que deixar a palavra a Alberto Parisa, que ricerca sulla missione vai falar um nei pouco desta capitoli pesquisa sobre a missão nos capítulos gerais. Guarda, molto telegraficamente, Muito brevemente, abbiamo fatto questo studio degli atti capitolari fizemos degli este ultimi estudo dos atos capitulares dos últimos 8 capítulos gerais. i E, capitoli normalmente, os capítulos têm a ver aspetti della com missione, alguns aspectos da missão, in particolare contesti em storici, contextos históricos específicos. danno una visione un po' Então, oferecem uma visão focalizzata su alcuni aspetti. enfocada em alguns Noi aspectos. ci siamo accorti che Mas rivisitando i capitoli nel loro nos dimos insieme, conta que, in ao realtà revisitar os emerge un capítulos quadro juntos, organico, temos coerente, uma imagem orgânica, l'istituto coerente. ha O progressivamente Instituto elaborato progressivamente una trabalhou visione e coerente della missione, elaborou che è uma visão radicata coerente da nella missão, prospettiva teologica enraizada na della perspectiva missione teológica da missão, e ispirata al carisma inspirada no San Daniele carisma Comboni. do São Daniele Comboni. Vi invitiamo a E leggere então, convidamos questo vocês a ler articolo, ecco, questa este ricerca, artículo, perché esta pesquisa, ci può aiutare porque pode a ajudar leggere la nostra esperienza a nel reler contesto a nossa di un experiência cammino num veramente contexto de um caminho e questo è compartilhado, molto o que é importante. fundamental. Nei materiali che Nos materiais que riceverete, vão che receber, manderemo domani, troverete vamos enviar le amanhã, riflessioni, tipicamente sono 4-5 pagine. vão encontrar Però reflexões, normalmente de 4 ou 5 riflessioni páginas, legate mas al para cada testo, reflexão metà também há um pagina, resumo e de una meia sintesi página delle idee e uma principali di una síntese pagina e mezza. das Tre ideias livelli principais de diversi uma página e meia. per Então, 3 níveis de leitura adattarsi alle diferentes para esigenze che possono essere acompanhar diverse. Chi ha as più diferentes tempo, necessidades. chi Quem ha tiver mais tempo meno naquele tempo. momento, quem Ecco, menos. vi invitiamo veramente a Então, leggere o e nosso convite riflettere é ler, sui reflexionar contenuti sobre os di questi conteúdos approfondimenti, ma destas soprattutto reflexões usare e, questi sobretudo, approfondimenti usá-los per rivisitare la para vostra esperienza missionaria. reflexionar sobre a vossa experiência missionária. Obrigado, Fernando. Bene. Quasi il tempo del nostro O tempo do nosso encontro quasi sta per finire. quase está a se acabar. Come ha detto
Alberto Parisse, vi inveremo E como disse o Alberto Parisi, vamos enviar todo o material em PDF para reflexões pessoais, comunitárias, junto com o link do canal YouTube para ver a gravação do webinar e para quem não pude participar. O nosso convite é para participar a todo o programa de formação permanente que começou hoje. Que tem 5 temas que vamos estudar durante 1 ano e meio. Esse encontro online só foi a introdução. O material que vai receber é o trabalho verdadeiro, que teremos que fazer todos nas nossas comunidades e a nível pessoal. Então, é importante que ao receberem esse material, estudem, reflexionando, para que não fique esse encontro virtual de por si, com essa breve introdução, mas sim, como disse Alberto Parisi, como comunidade, possam fazer uma reflexão para aprofundar no seu contexto o que significa a missão hoje e como temos que fazê-la. Recordamos que o próximo encontro, o próximo webinar, será o dia 16 de abril. E como fizemos nessa ocasião, vamos enviar uma carta aos secretários provinciais de missão e depois vamos também enviar o e-mail com o link. Acho que agora é o momento de agradecer todos os que participaram nesse primeiro encontro. Agradecer todos os que trabalharam para que esse encontro fosse possível e que ainda estão trabalhando para este programa de formação permanente. Também quero agradecer os relatores, as intérpretes, todos os que trabalharam nisso. E esperamos que para a próxima vez, o próximo webinar, no dia 16 de abril, vamos encontrar-nos para o webinar que tem como tema Missão Decolonizada. Para entrar na prática da missão depois de esta introdução sobre o carisma e sobre a fonte da nossa visão. Acho que com isso podemos concluir o nosso encontro. E até a próxima vez.